Então, antes de a gente continuar com as validações, né, é importante a gente fazer um commit, né? A gente já fez algumas alterações, né, necessárias aqui, e a gente já sabe que o create ele já funciona de maneira orientada a objetos. Então a gente pode fazer um commit, vamos dar um git add e um git commit -m refactor create to mas sem as validações, né? Então ainda falta a gente fazer as validações que a gente vai fazer agora. Então ficaria refactor create to with no validations yet. Então só para termos um commit. E aí a gente pode continuar o nosso desenvolvimento até mais tranquilo, porque a gente já tem essa primeira parte funcionando e a gente já tem salvo em um commit. Então vamos dar continuidade. Qual que é a ideia aqui? Antes da ideia, o save, né, ele retorna. Então vou colocar aqui o retorno também, para ficar certinho indicado. Então a ideia é a mesma que a gente faz aqui, né? Se tem erros, faz uma coisa ou outra, mas a validação em si é a mesma que a gente faz aqui. Se for vazio, tem erro. Se não, quer dizer, se for vazio, não tem erro. Se não for vazio, tem erro aonde? Na variável errors. Como que a gente transporta isso para orientação a objetos? Então a lógica vai ser assim no save. A gente só vai salvar se é válido. Então a gente vai ser save this arrow valid, ou melhor, is valid. E se ele estiver válido, então a gente salva e retorna true. Caso contrário, a gente retorna false. E aí a gente vai ter um método do tipo, um método chamado isValid, que vai fazer essa validação para nós. E ele vai retornar também true ou falso, caso a validação seja verdadeira, caso não exista erros. Caso não exista erros, ele vai retornar true, e caso exista, vai retornar falso. Então, ó, perceba, a gente vai fazer a mesma coisa, só que de maneira orientada a objetos. A mesma coisa que a gente fazia lá no create.php. Então, aqui o que vai ficar? Vamos fazer o if this -errors, que é o nosso atributo de erros, ó, tá aqui. Na verdade, não, estou fazendo algo diferente, né? Não dos erros. É o nosso title, né? Que a gente precisa validar. Mas a gente precisa ver se ele é vazio. Então, if is empty title. Agora sim, né? Eu pego this errors. Adiciono uma chave para o title, que seria a representação de um erro para o title. E atribuo a string não pode ser vazio, indicando que ele tem um erro. E percebam que é a mesma coisa que aqui. E para a gente saber se é válido ou não, fazer o retorno do empty na nossa array de erros. Então, se empty this arrow errors, quer dizer que não existe erro, porque ele está vazio. Mas se existe um erro, ele vai retornar falso, porque o empty vai retornar falso. Só que aqui, para manter o estado consistente no nosso objeto, pense na seguinte situação. A gente chamou o isValid uma vez e existia um erro, o title era vazio. Então ele atribuiu esse índice e esse erro e essa string à nossa array de erros. Só que, digamos que eu fui lá e chamei o setTitle, opa, ali é um código perdido aqui que foi colado sem querer. Se a gente chamar o nosso title e nesse title agora ele tiver uma string válida e a gente chamar o isValid de novo, mesmo aqui dando falta, o deserros vai retornar falso, porque existe o erro da chamada anterior. Então, para garantir sempre um estado válido, eu preciso sempre, a cada chamada do isValid, limpar nossa array de erros. Então, faço isso através da atribuição de uma array vazia. E então fazer a checagem novamente, garantindo um estado válido. E aqui já vai ter a verificação.
Só que pensando nesse estado inválido, a gente também precisa garantir que o ID do nosso objeto seja válido. No momento que ele salvou aqui, o ID é -1. Manteve esse -1, que é o ID, quando o objeto não existe no banco. Só que depois que ele salvou, ele existe no nosso banco de dados, no nosso arquivo TXT. Então a gente precisa dizer o ID dele. E a gente está usando o ID como sendo o número da linha. Então esse seria o ID 0, ID 1, ID 2, 3 e 4. Isso significa melhor de entender aqui na listagem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, porque a gente começa a contagem da linha a partir do 0. Mas a gente tem 5 registros. A gente tem 5 linhas. Então o que a gente pode fazer? O próximo ID, nesse caso aqui, seria o 5, que é o número de elementos ou número de linhas no nosso arquivo. Então a gente, antes de salvar, poderia aqui definir que o ID ia ser o número de linhas. Então a gente poderia fazer aqui this-id passa a receber quem? Um count para contar um array, que é uma array carregada ali do arquivo self-dbpath, usando a função file. Então aqui, só para a gente saber quantos elementos tem. E aí, atribuir o ID e então salvar ele para nós. Então, aí a gente mantém o estado correto, porque depois a gente precisa aqui para montar tanto o link do editar, quanto do visualizar o ID correto do objeto. Então aqui a gente vai mantendo o ID corretamente. E até mesmo para a listagem, que a gente vai fazer, a gente precisa usar o ID aqui para a listagem, para mostrar o ID correto do objeto. Tranquilo? Então assim a gente tem o estado certo do objeto. Aí a gente pode testar de novo, né? Para ver se ele vai funcionar. Então aqui vamos garantir que ele está salvando aqui. Deixa eu fazer aqui, ó, temos os problemas, o último foi o novo registro. E agora eu vou criar um registro sem erros. Vamos registrar. Ele registrou, tranquilo, funciona. E o problema agora é eu enviar sem, ou melhor, enviar com erros. Ele não fez nada e não mostrou erro nenhum. E aqui uma das características interessantes do PHP é que ele não, às vezes ele não nos apresenta o erro. O erro até é retornado, mas não é apresentado da maneira correta. Então percebam que até aqui, se eu olhar o inspect, eu não tenho um erro no nosso sistema. Mas esse erro existiu, porque eu não estava mostrando nada aqui, eu deveria mostrar alguma coisa. Então, como que a gente vai saber que erro que ocorreu? E assim a gente não consegue visualizar nenhum erro no nosso problema. Mas se a gente for aqui e abrir o arquivo new.html, a gente vê que ele faz chamada para uma array de errors, que vem lá do create, né? Que vinha do create, mas essa array não existe mais. Então agora a gente precisa necessariamente refatorar para a gente pegar isso do objeto e não mais de uma array no escopo aqui do create.php. Onde está esses erros? Está no nosso objeto problems. Está aqui no nosso atributo erros. E percebam que aqui no new a gente precisa saber se tem erros e precisa pegar então este erro caso ele exista. Então a gente vai adicionar dois novos métodos aqui no nosso array de erros, ou melhor, no nosso modelo problems, para trabalhar com essa questão dos erros. Então o primeiro deles vai ser public function has errors, para ver se tem erros ou não, e retorna um booleano. E aqui simplesmente o que a gente vai retornar é return empty this arrow errors, para a gente ver se tem erros. Para onde que a gente vai usar o has errors? Aqui, né? A gente vai usar o empty, a gente vai pegar o problem e perguntar se tem erros, se has errors. Se tiver, ele vai incluir a classe asValidated para o Bootstrap, então conseguir apresentar os devidos erros. E aqui também a gente precisa refatorar para pegar o título. Então a gente pode fazer o título não é o erro do título, é o erro do title.
Então a gente pode fazer um método chamado public function errors, que vai retornar os erros, devido a um erro de um index. Mas eu poderia também usar ela para retornar todos os erros, se fosse o caso. Mas por enquanto vamos fazer que ele retornar o erro de um index. Como que a gente faz isso? Return this-errors, pegando aqui o índice correto. Opa, que vem aqui pela variável index. Então assim a gente tem acesso aos erros por meio de um index, né? No caso, eu posso ir no new agora e verificar se tem um erro, né? This-errors para o title. Se tem, eu retorno ele. Então, no caso dele tiver, se não tem, eu retorno vazio. No caso tiver um erro, ele vai retornar o próprio erro. Então, a gente tem que fazer o return aqui. Mas caso ele não tenha, aqui ele ia dar um erro, uma exceção dizendo que o índice não existe. Então, a gente poderia fazer um if e set para verificar se o índice existe realmente. E se ele existe, a gente retorna ele. Se não, a gente retorna null dizendo que ele não existe. E null é falso, então o nosso segundo if aqui ternário funcionaria. Vamos testar isso para ver como se comporta. Então, dá um F5 aqui, na verdade, voltar e atualizar, e temos um erro agora. Alguma coisa está sendo chamada que não existe. E percebam que aqui ele não apresenta o erro para nós. E vamos tentar ver pelo source. E no nosso source, melhor eu pegar por aqui, né? Quer dizer, carregar de novo o source, a gente vê que realmente tem um erro. Undefined variable problem, nesse caso, né? E esse caso foi no new, que a gente ainda nem está fazendo, né? O new já indicou que não existe a variável problem. E realmente não existe. Se a gente for aqui no new, não tem a variável problem aqui. Então a gente vai criar ele. E o problem agora ele é um objeto que tem aqueles comportamentos ou aqueles métodos. A gente vai criar para ter. Se a gente der o F5 aqui, ele continua não tendo porque ele não achou a classe, né? Então por isso que é importante a gente dar o require. Importante não, é necessário a gente vir aqui e fazer o require do model correto. Models problem.php. E agora sim, ele carrega corretamente. Mas já deu um erro no this, que se a gente voltar aqui também, não vamos conseguir ver, apesar de ter carregado o formulário. Aonde que ele deu um erro? Os indícios, né? No new.phml, linha 5. Vamos ver aqui agora o new.phml, na linha 5. A gente está usando o this, né? Claro que está errado, não é o this, né? Eu escrevi errado. Quem que aqui é o problem? O problem que tem esses métodos. Ou melhor, uma instância de problem que está na variável problem. Então agora sim, a gente dá o F5 aqui sem nenhum erro. E aqui também funcionando corretamente, mostrando o botão. Então perceba que os erros aqui, eles não são apresentados sempre que ocorre, né? Então a gente também vai ver uma abordagem para mostrar esses erros quando ocorrer de uma maneira mais eficiente, porque no browser a gente acaba não vendo o erro, né? E isso dificulta o nosso desenvolvimento. Então vamos tentar registrar e agora sim apresenta o erro, caso ele não tenha, caso o título seja vazio. Isso a gente fazer o cadastro. Como aqui computador estragado. Ele faz o cadastro normalmente. Então aqui a gente já conseguiu então fazer a validação, ainda com problemas nessa questão de apresentação de erros, que a gente vai trabalhar posteriormente para ter uma apresentação de erros adequada. Mas o que a gente consegue fazer até o momento aqui para seguir com o nosso desenvolvimento
e de uma maneira estruturada. De uma maneira organizada, melhor falando. Então a gente já fez uma nova funcionalidade que é a validação. É interessante a gente já commitar, não ficar acumulando muita coisa para fazer o commit. Então eu vou fazer a adição e vou dar um git commit -m refactor, vou também dar um refactor, create validations to ó. E aí a gente já tem essa validação salva no nosso repositório, ainda aqui local, mas é um commit a mais que a gente está fazendo.